Dom José, obrigado por continuar esta conversa conosco. Religar dessa semana segue então a segunda parte da entrevista com Dom José Maria Pires. Você pode acompanhar notícias do nosso programa através do nosso site tvhorizonte.com.br/religare. Lá você pode ver fotos dos bastidores das nossas entrevistas, pode também assistir aos vídeos dos programas anteriores e deixar uma mensagem para o Religare. Você pode também nos encontrar nas redes sociais. Para isso, basta buscar por Religare, Conhecimento e Religião ou pelo apresentador Flávio Senra. Dom José, sua participação no Concílio Vaticano II e depois nas conferências, como é que o senhor avalia, né, esses acontecimentos, né, na história da Igreja? O senhor é testemunha, né, de toda essa mudança na história da Igreja nos últimos anos. Para a Igreja, o Vaticano II foi, como dizia o beato João XXIII, um verdadeiro Pentecostes. Quer dizer, toda aquela ventania que vem para limpar, purificar. Aquele fogo que vem do céu para realmente transformar, não é? Então, o Vaticano II foi realizado com essa intenção e realmente ele parecia que não só tinha esse objetivo, mas podia realizá-lo. Então, os efeitos do Vaticano II foram, primeiro, sobre os próprios bispos, que durante 4 anos passavam lá cerca de 2 meses. Então, aquilo para a gente era um negócio espetacular. Primeiro, poder conhecer a Igreja do mundo todo, né? Segundo, a gente ter aquele tempo de poder refletir sobre situação de igreja, né? E ver que, de fato, a Igreja tinha que voltar às suas origens. Ela estava deformada em muitas coisas, né? Então precisaria se purificar. Como disse o beato João XXIII, o concílio veio para sacudir toda essa poeira que foi se acumulando em cima da Igreja, né? De tal maneira que ela, que devia ser um farol, agora a gente olha, mas o farol está coberto de poeira, então não se vê o farol, né? A Igreja devia ser um farol para estar aí à frente, conduzindo o mundo, né? O mundo não é os católicos, não. A Igreja devia ser para o mundo todo, né? Então, realmente, esse objetivo, colocado logo pelo Papa, que presidiu a primeira sessão, na medida que o concílio se ia realizando, a gente foi vendo que realmente ele era esse sopro novo para que a Igreja se tornasse verdadeiramente um farol, mostrando o caminho para todos aqueles que estavam na caminhada. Quem é que estava na caminhada? Os católicos, mas os evangélicos também, todos aqueles que têm religião, e mesmo aqueles que não têm religião, mas que têm boa vontade. Eles não estão no mesmo ponto do caminho, mas todos eles estão a caminho. Então, se estão a caminho, nós temos que ajudá-los na medida do possível, ser amigos deles, porque todos nós estamos nessa grande caminhada. Ajudá-los para que eles possam fazer passos cada vez mais à frente. Sim. Então, José, e as conferências aqui na América Latina? De que modo elas traduziram, né, esse espírito do concílio para a Igreja Latino-Americana? Olha, a primeira que houve foi em 68 e foi a Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín. Como fazia só 3 anos que terminado o concílio, Medellín recuperou tudo aquilo que era do concílio e procurou aplicar à América Latina. Aí que veio logo a opção preferencial pelos pobres, não é? Que não está diretamente no concílio, mas é decorrência de tudo aquilo que o concílio dizia, não é? E que então a Igreja na América Latina devia dar uma atenção especialmente aos pobres. Por quê? Porque é a maioria, é o povo mais simples, é que mais frequenta a Igreja. Então, se esse povo que mais frequenta, ele que merecia uma atenção especial. Medellín foi caracterizado por isso. Medellín teve coisas muito interessantes. Depois veio o encontro de Puebla, 10 anos depois. Aí já foi com o Papa, o Beato também, João Paulo II. E Puebla retomou o concílio e procurou mostrar que, além da opção pelos pobres, tinha opção pelos jovens. Por quê? Metade da população da América Latina tem menos de 20 anos. Então tem que ser uma opção pelos pobres. A opção pelos pobres é evangélica. A opção pelos jovens é circunstancial, tendo em vista
que mais da metade da população tem menos de 20 anos, então essa circunstância faz com que a igreja tenha uma atenção especial para com os jovens. Com os pobres a coisa funcionou muito bem, com os jovens não foi tanto, né? Mas agora é que a gente está realmente retomando isso. Vem depois a Conferência Santo Domingo. Olha, Santo Domingo das 4, em certo aspecto ela foi a mais pobre, porque veio uma equipe muito grande de Roma e o tema era cultura. Então veio uma equipe muito grande, prepararam todo um documento para a gente estudar e corrigir e votar. Aí veio lá uma intervenção de um bispo brasileiro, Dom Ivo Lochat, ele disse: não estamos entendendo isso. O nosso sistema de reunião na Conferência dos Bispos é diferente. A gente tem um tema, então a gente começa a discutir esse tema em pequenos grupos. Então vai construindo a resposta, mas a partir daquela reflexão. Aqui vocês já trouxeram o documento pronto, só para a gente agora corrigir e assinar. Foi uma dificuldade lá, porque realmente o pessoal que veio de Roma queria dar orientação assim. Mas como se colocou em votação a proposta de Dom Ivo, a grande maioria aprovou a proposta dele. Então aí mudou o esquema todo. Em vez de ser cultura, a gente foi refletir, porque os grupos, olha, não tem cultura na América, não tem culturas. Tem a cultura indígena, tem a cultura popular, tem a cultura, as diversas culturas. Não é? Então, em vez de falar cultura, são as culturas. E aí foi um grupo para trabalhar a cultura indígena, outro grupo para trabalhar a cultura negra, não é? E saiu um documento que resolve. Esse debate foi o debate central, então, no debate da cultura. Saiu muito melhor do que se podia esperar, porque aí foi a própria conferência que, sem levar quase em consideração o documento que veio já de Roma, organizou a coisa e a partir do tema culturas, mas de uma maneira que realmente, nesse ponto, não só Santo Domingo desenvolveu muito, mas teve repercussões muito sérias. Primeira repercussão é que Roma não aceitava nenhuma mudança na liturgia. Quando, no ano da abolição, se fez a Missa dos Quilombos, que foi presidida por mim, Dom Helder fez a homilia, Mariana, uma coisa muito bonita, não é? E vieram vários bispos, nós concelebramos isso lá no lugar onde tinham espetado a cabeça do nosso mestre Zumbi. A missa foi uma missa romana, agora, no estilo africano. As danças, as músicas, as ofertas, tudo africano. Agora, a missa foi a missa romana, porque as leituras eram romanas, leituras todas, a primeira leitura tirada do livro das Lamentações, Sofrimento do Povo, a segunda tirada do Evangelho das Bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que sofrem, etc, etc. Mas como houve um cartaz que colocava uma mão negra segurando uma cruz, no Recife pegaram esse cartaz por toda parte e em torno da cruz fizeram um semicírculo para ficar parecendo uma foice. Então, dizia, a foice, não é? Quer dizer, o símbolo do comunismo, né? Colocar tudo em vermelho. Tudo isso foi mandado para a Santa Sé. Da Santa Sé veio uma carta para a CNBB dizendo: olha, essa missa dos quilombos não é uma coisa muito correta, não. Então, Dom Ivo, que era o presidente da CNBB, encarregou Dom José Lamartine, que participou da missa e que era também da equipe de liturgia, para eles prepararem a resposta para a Santa Sé. Prepararam e a Santa Sé então disse o seguinte: olha, missa como a missa da Terra Sem Mais, missa dos quilombos, não sejam mais celebradas. Pronto, aí a gente diz, bom, nós não vamos ir contra uma ordem de Roma, né? Então não vamos mais celebrar a missa dos quilombos. Mas depois veio o encontro de Santo Domingo. Em Santo Domingo, não se falou só de cultura, falou-se de inculturação da fé, inculturação do Evangelho. Então, a gente disse, missa quilombo agora é muito simples, né? Se o Papa aprovar o documento de Santo Domingo, então todo mundo se pode celebrar essa missa dos quilombos, porque o que diz Santo Domingo é muito mais que está na rista. E hoje ela continua sendo celebrada.
Pois é, mas então a gente passou a celebrar de novo e Sim. realmente não houve problema nenhum, porque a missa dos quilombos é um sinal de enculturação. Isso é para enculturar a fé, enculturar o evangelho. Então a missa dos quilombos é um esforço nesse sentido. Em geral, ela é celebrada em novembro. Nas celebrações para da celebrar o consciência dia, negra. para comemorar o dia de Zumbi, De Zumbi. aqui é 20 de novembro. Sim. Que por falar nisso, voltando àquele tema da entrevista anterior, não é essa a data mais importante para a comunidade negra do que propriamente aquele 13 de maio. O senhor explicou que, Bom, quer dizer, que a celebração do 20 de novembro da é o consciência negra. dia de Zumbi. Zumbi foi alguém que deu a vida pela negritude, né? Ele podia ter uma vida muito diferente, porque ele foi criado com um padre, aprendeu até latim com o padre, mas logo que ele teve possibilidade, ele deixou e foi viver num quilombo com os negros, trabalhou, assumiu a responsabilidade e foi morto por causa da atitude dele. Então, de fato, para nós, o dia de Zumbi tem muito mais sentido que o 13 de maio, não é? Sim. Nós vamos para um breve intervalo. Dom José Maria Pires nos recebe aqui na comunidade dos Jesuítas, na Casa de Saúde, que fica no bairro Planalto. Voltamos já.